perguntinha é da irmã Alia, ou Alia Joy. Ela é brasileira, mas ela agora está na United Kingdom, que é no Reino Unido. Eu não sei da onde originalmente ela é do Brasil. Desculpa, irmã, eu me esqueci. Mas se você quiser comentar e dizer de onde você é originalmente, inshallah, é só deixar. Então, ela me pergunta, mana, fala aí como é para um muslim, né, um muçulmano ou uma muçulmana que usa o véu, se é complicado ter emprego. Veja só, eu não posso falar pelos Estados Unidos todos, eu não posso falar por todas as cidades que tem nos Estados Unidos, porque são 50 estados. Existem estados e lugares onde se tem menor educação e por as pessoas serem menos educadas, como por exemplo o Havaí, que é o último estado em educação nos Estados Unidos. Então, por causa disso, como no Brasil, quanto mais menos educadas são as pessoas, menos mente aberta elas são. Então, com relação às muçulmanas que eu conheço, tantas que vão para o college, que vão para a faculdade comigo, que fazem diversos cursos, algumas que tiram classes comigo, né? Temos algumas classes, tenho muitas classes com diferentes muçulmanas, tanto muçulmanos que moram aqui nos Estados Unidos, nasceram e criados aqui, como muçulmanos que vieram de fora e estão fazendo cursos aqui ou planejam ficar por aqui. Então, todas que eu conheço, muitas usam burca. Eu conheço duas de niqab. Niqab é aquela burca que você não vê os olhos, que você só vê somente a burca, você ainda vê os olhos, e tem o niqab que você não vê os olhos. Essas mulheres têm emprego, elas trabalham dentro da própria faculdade que eu tenho, porque a faculdade que eu vou é o American River College, e eles têm eles têm mini campus em alguns bairros, inclusive no meu, que é o norte de Natomas. Então é chamado de Satellite Campus. No Satellite Campus, onde eu estudo, que é um campus menor, fora estudantes, eu também tenho duas professoras que são muçulmanas. Uma tem véu, uma usa niqab e outra usa o véu normal, mas ela usa baia. Dentro do campus maior, que é um pouco fora do centro da cidade, é perto do centro da cidade, então o campo é imenso. E em quase todos os setores que você vai, na biblioteca, na diretoria, na reitoria, no caso, nos serviços de estudante, gente, em todo canto você encontra pessoas muçulmanas, sem véu, muçulmanas com abaia, muçulmanas de burca, muçulmanas de niqab, que trabalham lá. Então, dentro das lojas, dentro dos mercadinhos, eu vejo mulheres muçulmanas de véu. Muitos dos mercadinhos aqui você tem que usar o uniforme, então elas têm um uniforme, seja lá qual for da empresa, e elas usam o véu. Então existe assim muitas. Eu já vi uma pessoa que eu pensei que fosse muçulmana, mas ela não era muçulmana. Ela é copta, que é um tipo de cristão que usa também véu. Então é muito assim. Então, pelo que eu vejo aqui, pelo que eu pergunto às irmãs, não. Elas não têm problema em arrumar emprego. Eu tenho problema em arrumar emprego, mas não por causa do meu véu, é por causa do meu horário de escola, porque eu estou num programa do governo, da qual exige que eu vá mais de 40 horas semanais dentro da faculdade. Então, tem quase todos os dias eu faço de 8 a 9 horas de aula dentro da faculdade. E fora, né, todo mundo sabe que quando você faz faculdade, você tem projetos, você tem um monte de coisa para fazer, e quando eu chego em casa, são mais de 5, 6 horas de estudo que eu tenho que fazer fora, que eu sou mãe solteira, então só eu mesma para cuidar do meu filho. Então, assim, fica difícil para mim, porque eu não tenho aonde deixar, e eu realmente não confio muito nas pessoas. Coisa de mãe que só tem um filho só, então quem tem um filho só me entenda, né? Eu tenho medo que alguma coisa aconteça com ele, especialmente durante a noite, né? Eu não confio muito assim. Então eu prefiro durante a noite ficar com meu filho.
Mas por isso que eu tenho dificuldade. Mas mesmo assim, eu consigo, eu faço o que eu chamo de bicos, né? Eu faço maquiagem, eu faço maquiagem, mas eu não sou maquiagem artista, não me ponho, porque para ser maquiadora artística você tem que estudar muito. É um trabalho muito bonito, acho lindo quem faz. Eu só faço o que a gente chama, né, um engembro. Como a gente chama lá no Nordeste, eu só faço aquele engembro, né? Às vezes, é tanto que eu peço às pessoas para me pagarem aquilo que elas acham que eu mereço. Eu não ponho nada, nenhuma tabela, nem nada. Então, eu também faço outro tipo de bico, eu digito, eu traduzo, e eu faço todo esse tipo de serviços, né? Porque eu não posso, realmente, eu tenho dificuldade de arrumar um emprego, não pelo meu véu, mas por causa do meu schedule, dos meus horários. Mas não, Alia, aqui eu posso dizer a você que não é tão difícil arrumar um emprego se você for muçulmana, pelo menos na cidade de Sacramento. Outras irmãs que eu conheço na São Francisco, porque eu fico pertinho de São Francisco, Santa Bárbara, São Diego. Sacramento é no meio de todas essas grandes cidades. E também não tenho problema. Tanto para as que não usam os véus, para quem usa o véu, para quem usa o niqab, para quem usa a burca. Eu conheço, já fui em loja dentro do shopping center daqui e eu vi uma moça de niqab trabalhando numa loja de cosméticos. Então, assim, então eu achei bonito. Já no Havaí, a situação do Havaí, eu vou dizer a você, se você for no Havaí, não, porque a situação lá, o pessoal é mais mal educado, então eles são muito mais preconceituosos, mas como eu disse, o Havaí é o último estado em educação, nível de educação nos Estados Unidos é o Havaí, ele fica menos do que o Utah, menos do que o Ohio, que são estados mais rurais, então por isso que eles têm uma mente muito fechada, e é mais difícil sim, para uma irmã conseguir emprego. Não que não existam mulheres muçulmanas trabalhando, mas a maioria das mulheres muçulmanas que trabalham no Havaí, elas têm que deixar de usar o hijab. E aqui eu conheço, como eu disse, já disse várias vezes, eu já vi mulheres de burca, mulheres de niqab, mulheres com hijab, mulheres de chador, mulheres com o hijab normal, eu já vi mulher usando lenço na cabeça e calça jeans justinha. Você encontra muçulmano de todo quanto é tempo e você encontra muçulmano em todo quanto é área. Pois é, então a nossa terceira pergunta é do Tiago Silva, de Recife, Pernambuco. Ele é meu vizinho, né, meu querido vizinho, um beijo pra você e pra minha bonequinha Lucilene, que é a esposa deles. Eles são uma gracinha, gente. E ele disse assim: caramba, eu tenho um monte de questões sobre o sistema estadunidense, mas são muitos. Mas me lembrei de uma pergunta que já deveria ter feito e sempre me esqueço, sobre uma exclamação sua quando nos falamos no WhatsApp. Se não me engano, quando nos falamos no WhatsApp, se não me engano. Quando você me disse que gostaria de morar no Canadá porque está melhor do que o CEUA, do que os Estados Unidos. Por quê? O que está melhor? E por que, em seu caso em específico, você teria esta vontade? Um abraço. Pois é, Tiago, a economia canadense é muito melhor do que a economia americana. Ou seja, você tem melhores oportunidades de emprego, melhores oportunidades. Se o sistema daqui, eu amo o sistema daqui, o sistema do Canadá, meu filho, é um sonho maravilhoso. Fora que o presidente Trudeau é um presidente que muito legal, ele é um presidente pró-Islã, apesar de não ser muçulmano, ele é um presidente que ele está fazendo de tudo, campanhas para que os canadenses aceitem mais os muçulmanos. E por sinal, o canadense ele é mais amistoso com relação aos muçulmanos do que os americanos. É engraçado. Eles são menos, no Canadá, a quantidade de pessoas que cometem alguma coisa contra um muçulmano é menor do que nos Estados Unidos. Os canadenses são muito mente aberta, fora que o sistema de educação canadense é melhor do que o da educação americana.
O sistema de saúde também é melhor do que a da americana. Não que eu não goste do sistema dos Estados Unidos. Eu amo os Estados Unidos. Eu acho que dá para notar, né? Nas minhas postagens, eu amo os Estados Unidos. Eu amo mais os Estados Unidos e eu espero não estar ofendendo as brasileiras com isso, mas eu amo muito os Estados Unidos mais do que a minha própria terra, o Brasil. Até porque dentro dos Estados Unidos eu tenho mais oportunidade. É uma terra que não é minha pátria, onde eu nasci, mas é a minha pátria mãe, sim, no quesito de que me protege, de que me dá saúde, educação. É uma terra que eu amo os americanos. Tem lugares dentro dos Estados Unidos que eu gosto mais do que outros. Onde eu moro atualmente, eu amo Sacramento. Eu acho que uma das cidades mais legais de se viver nos Estados Unidos é Sacramento. Melhor do que São Francisco, melhor do que... Olha que eu morei no Waikiki, viu, no Havaí, que é badaladíssimo. Mas eu troco qualquer Waikiki por Sacramento em qualquer dia do ano. É muito bonito aqui, então... Por isso, Tiago, eu gosto muito do Canadá, pelo que eu já ouvi, tenho amigas lá. O sistema canadense é muito melhor. Então, claro que como você é mãe, quando você é pai, quando você é profissional, você quer morar num sistema melhor. E claro que eu quero morar num país onde mais e mais se recebem muçulmanos e onde mais e mais se tem respeito pela minha religião, né? Mas não é algo que eu trocaria assim. Olha, venha morar no Canadá hoje. Não trocaria assim os Estados Unidos pelo Canadá num piscar de olho, como talvez eu possa ter dado a entender. Eu trocaria sim o Canadá os Estados Unidos pelo Canadá se eu tivesse uma oportunidade lá melhor do que aqui. Então sim, eu trocaria. Mas é um país que eu pretendo, inshallah, se Deus quiser, se Deus permitir, passar alguma temporada lá. Se Deus quiser, depois que eu me formar, inshallah, quem sabe, se Deus permitir, quem sabe eu não possa lá morar. Mas sim, é porque eu gosto do Canadá por causa da economia de lá e o sistema de saúde lá é de graça. O sistema de saúde dos Estados Unidos é sempre privado. Mas isso a gente vai falar na outra pergunta, que eu tenho uma outra pergunta sobre isso e eu vou responder sobre isso. Então, Tiago, sobre por que de morar no Canadá em vez dos Estados Unidos seria somente por causa da questão no quesito economia. E no quesito também amizade, né, e no quesito respeito. Porém, eu sou muito feliz nos Estados Unidos, eu amo minha terra, minha segunda casa. A casa que eu amo, é o meu lar, é minha pátria. Apesar do Brasil também ser a minha pátria, mas eu me sinto nascida aqui, não vou negar. Eu penso muito parecido com os americanos, eu tenho um senso muito patriótico como os americanos. Eu sou muito parecida realmente com os americanos e eu gosto da minha casa. Eu não trocaria os Estados Unidos assim pelo Canadá, como eu disse, num piscar de olho, mas claro, eu iria para o Canadá porque se eu tivesse uma melhor oportunidade, iria para o Canadá sim, porque é uma melhor economia, apenas isso. Mas questão de gostar, eu gosto daqui, eu gosto muito dos Estados Unidos e eu amo minha terra, né? Eu sou americana, eu sou brasileira de nascença, mas eu sou americana de coração mesmo, tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta e mande mais perguntas se você quiser que eu respondo. Pois é, então, a última pergunta de hoje, a última, mas não deixa de ser importante, por isso que eu deixei para a última, porque vai ser uma explicação um pouco longa, é de uma amiga minha muito querida, a minha Kátia Silveira, do Rio de Janeiro, né? E ela me pergunta: querida, bom dia, me tire uma dúvida, como é que é o atendimento médico nos Estados Unidos? Pois já estou de saco cheio de pessoas bitoladas que acham que o SUS é a 8ª maravilha do mundo em matéria de atendimento médico e vivem dando o atendimento médico nos Estados Unidos como exemplo.
que se a pessoa não tiver dinheiro, não é atendida. Você poderia me explicar, por favor? Pois é, Kátia. Por isso que eu deixei a sua pergunta por último, que é uma pergunta um pouco longa. A resposta é um pouquinho longa, então bora lá. Primeiro que os Estados Unidos existe vários programas de saúde. Existe o Medical, o Medicare, e até mesmo dentro do Medical existe Medical Part B, Parte B, Parte C, Parte D. Então tem várias, né? O sistema americano de saúde, ele é semi-privado. O que quer dizer semi-privado? Semi-privado quer dizer que se pessoas que têm e podem ter plano de saúde, então elas precisam pagar plano de saúde para serem atendidas. Só que existe a outra parte que não é privada, que é a parte do qual é aí onde o governo entra para ajudar o pessoal que não tem dinheiro a pagar o plano de saúde. Eu tenho plano de saúde pago pelo governo, só que meus hospitais são os mesmos hospitais de quem paga seu próprio plano de saúde. Ou seja, eu sou atendida pelo mesmo médico que atende um milionário. Eu vou para os mesmos hospitais que uma pessoa rica usa. Eu uso os mesmos equipamentos. O porquê disso? O governo americano, ele pensa o seguinte, e eu acho que isso é aonde o Brasil também deveria fazer. Que se você pode pagar pelo médico, então você deveria pagar, e os impostos coletados vão para quem realmente precisa. Então, os Estados Unidos impõem, por exemplo, que se você trabalha full time, período, com período completo, né? Se você trabalha mais de 40 horas semanais, o teu empreendedor tem que pagar plano de saúde para você. E existem certos básicos que precisa ter nesse plano de saúde. Que no caso eu acho que é assistência farmácia, né? Eles precisam pagar os seus medicamentos, precisa ter direito a check-up, e existe um monte de coisa, check-up, dentista, visão, tudo isso o teu empreendedor tem que patrocinar para você por um plano de saúde. Se você trabalha meio expediente, então o empreendedor também pode oferecer a você ter empreendedor, mas ele não é obrigatório. E para isso o governo agora fez com que muitas agências, muitos planos de saúde que são caros, como Blue Cross, Blue Shield, Mercy e outros tipos de plano de saúde, vários, Liberty Insurance, e todo esse tipo que eles precisam, é obrigatório pelo governo, eles têm uma certa quota da qual eles podem oferecer para quem fazem tanto, um salário até tanto. Ou seja, pessoas com menos poder aquisitivo poder comprar planos de saúde, do qual oferece os mesmos básicos de uma pessoa, de um empreendedor. Fora que se você não trabalha, vamos dizer, no meu caso, eu recebo ajuda do governo, eu não trabalho, é muito difícil eu conseguir um trabalho por causa dos meus horários, o governo oferece o chamado Medicare. Medical é diferente, Medicare. O Medicare, eu tenho Medical, desculpa, gente, porque tem dois, Medicare e Medical. O Medical, ele é para as pessoas baixas, como eu, né, pessoas que têm para indigente, então eles te dão eles não te dão, eles perguntam qual é eles têm vários planos de saúde, eles dizem, olha, e te dão um monte de livro para cada plano de saúde que eles têm, eles te dão. Aí você sabe o que cada plano de saúde oferece, o que não oferece, o que deixa de oferecer, se tem copay, se tem não tem um copay. Que o copay é quando você precisa botar você paga uma certa taxazinha. Então eles te dão toda essa informação, você escolhe um que você queira e
Quando você escolhe, então o governo te dá aquele para você. Eu tenho o Blue Shield, né, o Blue Cross Blue Shield da Califórnia, e eu tenho tenho escolha médica, eu posso ir para qualquer emergência, eu tenho direito a muitas coisas, às vezes mais do que uma pessoa que paga o seu próprio plano de saúde. Se você não trabalha, né, mas você faz dinheiro, por exemplo, você é um autônomo, mas se você tem um certo income, você recebe um certo dinheiro, né, tem um certo salário, um certo poder aquisitivo, então você tem que comprar o seu próprio plano de saúde, ou pagar o hospital, ou pagar, como é que se diz, à la carte, como o pessoal diz, vai num médico e paga em dinheiro. Mas vamos dizer, então existem exceções que o governo americano não ajuda, que no caso são as pessoas que são drogadas, que são viciadas, estão na droga, estão viciadas, elas não querem se limparem, elas querem continuar. Então, para isso existe pouquíssimas ajudas do governo, até porque é entendível, porque, por exemplo, se eles dão dinheiro, essas pessoas vão usar para comprar drogas. Então, o governo não vai usar as taxas, né, os tributos tarifários que as pessoas pagam, os impostos, para estar dando droga a drogado. Então, então, eles oferecem, sim, por exemplo, cartão comida, mas é num tamanho menor. Oferece, se os drogados têm filhos, eles oferecem ajuda aos filhos, mas não ao drogado. Enquanto a pessoa não quiser ir para se tratar, sair das drogas, ela vai continuar, não vai receber auxílio. Então, o que é que acontece se essa pessoa, por exemplo, fica doente? Porque mesmo um drogado, os Estados Unidos não vai condenar aquela pessoa a ficar doente nas drogas. Existem chamados free clinics. As free clinics são clínicas como as UPAs, que são de graça. Geralmente são por médicos e enfermeiras voluntárias. Geralmente são médicos que estão terminando, em vez de fazer uma residência num hospital grande, eles fazem residência nessas clínicas. Que também é um programa de governo, onde eles oferecem as clínicas para que os residentes façam, e o governo ganha, o estudante ganha, a faculdade ganha, né, porque aí a faculdade também tem menos gasto, precisa ter um hospital para botar pessoal para fazer rotação, para fazer residência. Então tem isso, tem essas free clinics. Mas essas free clinics são como o SUS do Brasil, são horríveis. Mas você tem que saber que o pessoal que vai lá realmente são drogados. São gente que, infelizmente, são a escória do país. Então, claro que eles não vão receber um tratamento nível A. Porém, vamos dizer que uma pessoa não tem dinheiro, vamos dizer, um ilegal, que não tem dinheiro, não tem direito a ter um seguro-saúde do governo, e essa pessoa tem um ataque cardíaco e precisa ir para uma emergência. E aí, o que acontece? Bem, os Estados Unidos têm uma lei chamada The Emergency Medical Treatment in Active Labor Act. Deixa eu ler novamente. The Emergency Medical Treatment in Active Labor Act, que é chamado de EMTALA, o EMTALA. O que é que essa lei diz? Essa lei obriga a todo e qualquer emergência médica, ou seja, mesmo que seja um ilegal, mesmo que seja um drogado, mesmo que seja uma pessoa morrendo, que não tenha dinheiro, que não tenha nada, os hospitais são obrigados a tratar aquela pessoa até que ela esteja fora de perigo, ou transferir para hospital, porque existe também free hospitals, como tem free clinics, tem também os free hospitals, que são chamados de mercy house. Mas aí é aquela coisa,
Mas mesmo que vamos dizer que uma pessoa, um drogado, tá morrendo, tá tendo um ataque cardíaco e tá na porta do melhor hospital de Sacramento, o hospital mais cobiçado, que é o Dignity Health, e a pessoa vai e tem um ataque, o hospital ela não pode dizer, não vamos cuidar de você porque você não tem insurance, você não tem dinheiro, você é um indigente. Ela não pode. Por lei, aquele hospital está obrigatório a dar as primeiras ajudas médicas até que aquele paciente possa estar estabilizado o suficiente para ser transferido para um outro hospital público de caridade. Mas enquanto aquela pessoa não puder, e o hospital não vai poder cobrar pelos serviços prestados àquela pessoa. Ele é obrigatório a dar de graça. Ou seja, se aquela pessoa precisar ir para um respirador, precisar ficar na IUC, que é a unidade médica intensa de tratamento intenso, então aquela pessoa o hospital tem obrigação de cuidar daquela pessoa até essa pessoa estar melhor o suficientemente para ser transferida sem no caso vir a óbito. Então existe isso. Então até mesmo se você não tem o insurance ou dinheiro, ou você é um drogado ou ilegal e não consegue, então você, por lei, aqui tem uma lei sim, que obriga que os hospitais te dêem o dinheiro. Mas se você não tem dinheiro, se você não tem condição de ter ido ao Medical ou Medicare, o Medicare é para o pessoal idoso, que aposentados, que tem uma aposentadoria baixa. Então aqui também tem o plano de saúde do governo, do qual eles pagam uma pequeníssima quantidade, né, às vezes $50, $100, dependendo do caso, dependendo do quais serviços eles precisam, e o Medicare complementa o restante com a ajuda do governo. Mas é por isso que o governo americano tem o sistema semi-privado, porque aí não existe uma sobrecarga tão grande no sistema de saúde, como acontece no Brasil, que muita gente usa o sistema de saúde, pessoas que têm dinheiro, que podem pagar para um doutor, para uma cirurgia por causa daquilo, outro, mas vão para um sistema de saúde porque é de graça. Então aqui não tem isso, porque quem precisa do sistema de saúde, então o sistema de saúde realmente vai funcionar, porque o governo vai ter os fundos necessários para manter a outra parte do hospital, que é a parte pública, que é a parte dos medicamentos, e isso, aquilo todo, que uma pessoa que não tem que não tem dinheiro para pagar particularmente, o governo vai e ajuda. Então, é um sistema bom, eu acho um sistema maravilhoso, um sistema que deveria existir no Brasil, onde uma parcela da população que pode pagar por plano de saúde deveria pagar por plano de saúde, e quem não tem, o governo, aí sim o governo vai e dá tudo, né? Por exemplo, como eu disse a vocês, o meu sistema, o meu insurance, o meu plano de saúde cobre até meus medicamentos, e no caso eu vou na farmácia que eu quero, eu mostro o meu insurance, mas aí eu tenho que ficar somente naquela farmácia, né, enquanto eles dizem assim, escolha uma farmácia ou é perto da sua casa ou perto do trabalho, onde fica mais fácil de você ir buscar. Então é claro que eu escolhi perto da minha casa, e aí eu vou lá com a minha carteirinha, eles botam toda a informação no computador, e a minha médica manda as prescrições para aquela farmácia, e ela não precisa nem mandar as prescrições, porque quando a prescrição acaba, eles mesmos ligam para o escritório da minha médica e perguntam se pode, aquela prescrição vai ter mais refil, e eles dão um refil, e eles me ligam, eles mandam mensagem de texto, e-mail, dizendo, olha, sua prescrição já foi desfeita, então você já pode vir buscar e eu pago zero. Eu vou lá, mostro a carteirinha, tem medicamento, por exemplo, que é para dor, que é controlada, então eu tenho que mostrar a carteira de identidade, porque sou eu mesmo que posso buscar, ou então se eu preciso de a outra pessoa buscar, eu tenho que ligar para a farmácia e dizer para
quem é que vai buscar, e aquela pessoa tem que assinar e dizer que foi ela que foi buscar, né? Se houver algum problema. Já para evitar o pessoal vendendo um medicamento para dor, porque eles têm também um sistema muito seguro para que as drogas, medicamento como para dor, que viciam, não caiam nas mãos de todo mundo e não viciem mais pessoas e não façam mais drogados. Então eles têm isso. Mas é um sistema, o meu seguro-saúde eu não pago nada, eu tenho direito à enfermeira, se eu for operada, eu tenho direito a um carro vir me buscar, se eu não tenho condições físicas ou financeiras de ir até a doutora, então eu tenho esse tipo de serviço. Tem uma linha de enfermagem, que é 24 horas, por exemplo, se eu torcer meu pé, ou se eu alguma coisa, e não é algo de emergência que eu não precise, ou se eu tenho alguma coisa que não precisa de emergência, mas que eu precisaria de alguma coisa assim médica, de algum conselho médico, então eu ligo para este número e eu falo com a enfermeira, uma RN, uma Registered Nurse, ou então uma enfermeira especializada. E se for um caso da qual é algo que, por exemplo, precisa de um médico ou alguma coisa assim, se o meu médico pode falar comigo no telefone, ela fala, se não, eles me mandam para emergência. Por sinal, o hospital que eu vou, que não é o Dignity Health, eu vou para ai meu Deus, eu tento falar as coisas no português e aí eu me perco, sabe, o Sutter, é chamado de Sutter Hospital, que é no caso, se eu for falar em português, seria o Sutter Hospital, o Hospital Sutter, que é um hospital muito grande também, um dos maiores, o segundo maior aqui em Sacramento. E se eu preciso de emergência, eu posso chamar a ambulância, eles mandam a ambulância, ou então eu posso chamar diretamente a emergência e dizer, olha, eu estou chegando, e eles já fazem a ficha pelo telefone. Quando eu chegar lá, eu não preciso nem esperar, porque eu digo, olha, daqui da minha casa para o hospital 20 minutos, mas a ambulância está vindo, então eu vou ficar lá até 5. Né? Então, eles já fazem a ficha pelo telefone da emergência e eu não preciso esperar. Dentro da emergência médica, você não espera tanto. Depende também do dia, por exemplo, se você vai, por exemplo, no 4th of July, que é onde todo mundo bebe, toma cachaça e bate, tem muito acidente, então sim, você pode esperar até 1 hora, 2 horas, dependendo da quantidade de acidentes, porque vai pela emergência que né? Fora quem primeiro, mas se, por exemplo, for um ataque cardíaco versus alguém que está com um pé inchado, vai primeiro o ataque cardíaco. Se você tem asma, você mal abre a boca, que ele já vem, você diz assim, asma, então já vem, você nem faz ficha, o pessoal já vem já com oxigênio, já vem um monte de coisa. E aí, então tem isso. Então tem época do ano sim que você espera mais, mas nunca, meu Deus, eu acho que se eu tivesse que esperar 3, 4, 5, 6 horas no chão, tendo um filho, pra mentalidade americana, nossa, eu acho que eles derrubavam ali, eu acho que o hospital iria iria ser processado por todo mundo, até pelos indigentes que lá estavam, iriam processar, porque os americanos não gostam e tudo eles processam. Se eles acham que estão abusando, é um abuso, então eu processo logo. Então, eu acho que aqui nos Estados Unidos, eu não sei se tem outras cidades do qual tem uma espera longa, mas pelo menos em Sacramento eu não tenho uma espera de 10 horas, 15 horas, 3 horas, 4 horas, não tem. A não ser que nesse dia tenha tido um acidente enorme, com vítimas fatais de um aeroporto em chamas, aí sim você vai esperar, né, muitas horas, porque a equipe médica vai se concentrar naquelas vítimas, mas em casos normais, não, aqui a gente não espera. Pois é, Kátia, eu espero que eu tenha
respondido. Eu sei que foi uma resposta super longa. E então, gente, obrigado por vocês terem me escrito, obrigado pelas perguntas, desculpa pelas que eu não respondi porque eu não encontrei, mas aí você manda de novo que eu vou e respondo. Então tá, um beijo, fiquem todos com Deus, inshallah, e assalamu alaikum.